Você quer decorar o quarto do seu bebê, mas tem pouco dinheiro para investir em decoração? Assiste esse vídeo até o final que eu vou te ensinar 4 peças para você fazer e decorar o quarto do seu bebê. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artes de Amanda. No vídeo de hoje eu vou te ensinar 4 peças utilizando feltro e tecido para decorar o quarto do seu bebê. O tema escolhido foram nuvens e passarinhos. Todas as peças estão em tonalidades de rosa, porque vão decorar o quarto de uma princesinha da tia. Mas você pode escolher as cores que você quiser e usar tanto para menino quanto para menina. Então, se você quer ver esse passo a passo, vem comigo! Para fazer o nosso mobile, vocês vão receber os moldes conforme eu estou mostrando aí na imagem. Vocês vão recortar no feltro 2 partes de quase todas essas peças, exceto o bico do passarinho, a asa em formato de coração, a porta da casinha e as folhas da árvore, que serão 3. O telhado vocês vão receber o molde completo, mas como eu queria usar esse feltro estampado e eu só tinha alguns retalhos, eu precisei cortar assim em 4 partes. Vocês vão passar o fitilho no meio do coração e começar a casear prendendo o fitilho no coração. E depois casear completamente ele, deixando uma parte aberta para poder fazer o enchimento depois. Depois é só colar o fitilho entre as 2 partes da nuvem com a cola de silicone líquida. Aí é só casear normalmente o coração do centro da nuvem e depois passar a casear toda a nuvem, começando pela lateral. Eu comecei errado ali pela parte de baixo, depois vocês vão ver que eu vou precisar fazer uma estratégiazinha para poder colocar o fitilho. Então, comecem pela lateral, vão caseando e colocando o enchimento, caseando e colocando o enchimento. Quando chegar na parte de baixo, a gente cola os fitilhos e termina o caseado e o preenchimento com a fibra. Para as fitas, eu usei o mesmo fitilho que eu prendi o coração no meio da nuvem, aquele fitilho bem fininho. Então, eu cortei 2 faixas de 28 centímetros e uma de 14 centímetros que vai ficar no centro. Vocês percebem que aí eu percebi o meu erro, que eu comecei a casear pela parte de baixo. Então, a primeira fitinha, eu vou precisar dar um nozinho e com uma agulha maior, eu vou conseguir passar ela por dentro do caseado do coração até encaixar onde eu preciso que ela esteja. E aí eu dou um pinguinho de cola de silicone, que aí resolveu o meu problema. Então, se aconteceu mesmo com vocês, façam a mesma coisa que funciona. Em uma das fitas maiores da lateral, eu vou colocar 2 corações, um no meio e um na ponta. Para isso, para colocar esse do meio, eu posso apenas costurar fazendo o caseado, já fixando na fita, ou colando com a cola de silicone uma das partes e depois caseando e preenchendo todo o coração. O coração da ponta, basta que eu aplique um pouquinho de cola na ponta da fita e coloque por dentro do coração e comece a casear e preencher com a fibra. A fita menor do meio, eu vou colocar um coração na ponta também. Esses 3 corações eu escolhi 3 tonalidades de rosa para seguir a decoração escolhida. Na outra fita maior, eu vou colar na ponta o galho com a casinha e o passarinho. Para isso, eu fiz as partes todas separadas, mas você pode fazer tudo junto se achar melhor. Eu achei melhor desta forma. Então, já cheguei com o galho com a parte inferior costurada, colei na fita e depois vim terminando de casear e preenchendo ao mesmo tempo, já que é uma peça muito fininha. E para me ajudar a preencher a peça, eu usei um palito de churrasco. Depois que finalizei de casear o galho,
eu passei a colar as partes da casinha. A casinha eu não preenchi com enchimento, mas eu preenchi com um pedaço de EVA, que eu cortei no formato do molde da casinha um pouquinho menor. Colei tudo com a cola de silicone líquida e depois fiz todo o caseado ao redor, exceto na base. Vocês vão perceber que essas duas partes vão ficar soltas, mas não tem problema, porque eu vou colocar 3 florzinhas na base que vai colar as duas partes e não vai ficar balançando. Depois disso, é só colar o telhado. Eu só colei, não fiz o ponto caseado ao redor. Então, como eu não cortei de acordo com o molde, que seriam apenas 2 partes, tive que colar as 4 partes separadas, mas também não tem problema. Eu coloquei também alguns detalhes, além das florzinhas embaixo da casinha, coloquei esse botão de flor, que eu só precisei cortar essa parte de trás de plástico e apliquei com cola quente. O passarinho é super simples. Eu precisei primeiro colocar o bico no local onde ele ia ficar e não colei. Fui logo costurando, prendendo com o próprio ponto caseado. Finalizei fazendo o preenchimento da peça e depois fui colocar os olhinhos. Os olhinhos eu usei miçangas. Para isso, eu preciso de uma agulha bem fina para que possa passar a miçanga, porque é bem pequenininho. E depois é só colar a asinha em um dos lados. Colei ali no galho e está pronto o nosso mobile. Basta só colocar uma argolinha de fita de cetim, que eu usei a mesma fita em toda a peça, e fiz um acabamento com um coraçãozinho que eu sempre gosto de colocar e dar um detalhe todo especial nas minhas peças. E está pronto! Um mobile super lindo e fofo para decorar o quarto da sua princesinha. Para esse segundo passo a passo, nós vamos precisar de apenas um molde de nuvem e vamos recortar quantas vezes quisermos. Eu escolhi recortar apenas 5 vezes, primeiro porque vamos fazer um varal de nuvens para decorar a lateral do berço da bebê. E acho que 5 é o suficiente. Aproveitei também e escolhi 5 feltros cor-de-rosa em tonalidades diferentes, fazendo um degradê que vai ficar super lindo. Cortei um pedaço de fitilho com 1,30 m e fui dispondo as nuvens, separando-as cada uma em 5 e 5 centímetros. Colei uma das partes com a cola de silicone fria e depois fui caseando todas as nuvens da mesma forma que eu sempre faço. É super simples, deixando sempre uma abertura para no final fazer o enchimento. E está pronto o nosso varal de nuvens super simples, lindo, que você pode usar tanto na lateral do berço quanto na parede para compor uma decoração super fofa. Vocês estão gostando? Deixa o like aqui embaixo e se inscreve no canal. Ah, e não esquece, os moldes gratuitos estão aqui na descrição. E vem comigo para continuar esse passo a passo, que temos ainda mais 2 peças para aprender. Agora vamos fazer uma almofada de passarinho. Para isso, precisamos de 3 moldes: o corpo, a asa e o bico. O corpo vamos cortar 2 vezes no tecido. A asa, 2 vezes no tecido e 1 vez no feltro. Você pode optar por 1 vez apenas no tecido e 1 no feltro, mas eu quis deixá-la um pouco mais encorpada. O bico vamos cortar 2 vezes no feltro. Lembrando de cortar as 2 partes viradas frente com frente, ou seja, vamos costurar do lado avesso, deixando um espaço para depois desvirar a almofada. O bico é preciso costurar antes e já colocar na peça, no local onde ele vai ser costurado, virado para dentro dessas 2 partes, ou seja, você não vai ver o bico para fora, ele vai ficar para dentro do lado direito. Quando a gente virar é que ele vai aparecer. Só que eu costurei tudo de uma vez e esqueci completamente de colocar o bico, mas depois eu descosturei e acrescentei. Aí vocês estão vendo quando eu percebi que eu não havia costurado o bico dentro da peça.
e eu já estava fazendo o acabamento com a tesoura de picote para não desfiar esse tecido. Coloquei um pouquinho de enchimento, aproveitei e já fez toda essa costura na máquina. Então toda a costura do bico foi feita à máquina, eu desvirei ele, coloquei o enchimento, coloquei na peça e alfinetei para poder voltar na máquina e passar de novo essa costura. Se você não tiver máquina, não tem problema, essa costura é super simples e você pode fazer à mão, com um ponto atrás. Se você não sabe, tem um vídeo aqui no canal em que eu ensino a fazer uma máscara costurando à mão. É super simples, eu vou deixar aqui na descrição o vídeo para você, caso você não saiba fazer esse ponto. Fica perfeito como uma costura feita à máquina, então não tem motivo para não fazer. Resolvido esse problema, é só desvirar com todo cuidado a nossa peça e preencher ela completamente. Na parte que ficou aberta da peça, eu não passei a tesoura de picote, porque senão, quando a gente fosse costurar, eu achei que poderia me atrapalhar, deixando pouca margem para costura. Depois que eu finalizei essa peça, eu fui fazer a outra almofada. Fiz os mesmos passos, precisamos apenas de um molde porque é uma nuvem. Lembrando de cortar as duas partes viradas frente com frente. Passei a costura da mesma forma e fiz o acabamento pelo lado de dentro com a tesoura de picote. Mas antes de desvirar, eu dei mais um picote nesses encontros da nuvem, para quando a gente desvirar, não ficar embolotado o tecido ali por dentro. Depois é só desvirar, preencher a peça e fechar da mesma forma com um ponto invisível que eu mostrei anteriormente. Super simples. Para finalizar, precisamos fazer alguns detalhes. Eu desenhei à mão livre mesmo os olhinhos e a boquinha da nuvem. E com a tinta preta para tecido, eu fiz com um pincel bem fininho de detalhes, desenhando tanto os olhinhos quanto a boquinha. Mas na boquinha eu desenhei com uma tinta vermelha. Eu botei um pouquinho de branco só para ficar um pouquinho mais rosado. Enquanto as peças estavam secando, eu fui colar as partes da asa, as duas partes de tecido, com o feltro no meio. Deixei secando as asas e partir para os laços que eu queria colocar decorando tanto a nuvem quanto o passarinho. Cortei as duas partes no feltro rosa mais forte e fui colando, da forma que vocês estão vendo aí no vídeo. É super simples esse laço. Para fazer um detalhe no meio, eu cortei duas tirinhas de feltro e fiz o acabamento aí no centro. Colei os dois laços em cima na nuvem, como se fosse na cabecinha da nuvem e do passarinho, e a asa também. Na nuvem ainda percebi que faltava uma bochechinha rosada, então cortei no feltro rosa médio essas duas rodinhas de feltro e colei na bochecha da nuvem. E para finalizar, passei essa cola glitter no lacinho de feltro e ficou super fofo. Olha que lindas as peças, estão prontas, perfeitas para decorar o berço de uma princesinha.
gente, que fofura, que gostoso para ter no bercinho do bebê. Olha que coisa mais linda. Vai ficar tudo lindo lá no quartinho da Cristal, que é a minha sobrinha do coração. Muito fofo, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que aproveitem, que façam aí no quartinho do bebê de vocês ou façam para vender também, ganhar uma graninha extra. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Ah, e compartilhe esse vídeo com as mãezinhas que estão querendo decorar o quarto dos bebês. E se você não sabe, eu trabalho com artesanato em feltro. Se quiser conhecer o meu trabalho, o link do meu Instagram e Facebook estão aqui embaixo, Ateliê Arte da Amanda. Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo!